correção da prova sobre tecnologia. As questões 2 destas provas são iguais, bem como a questão 3, apesar da questão 2 ser um pouco diferente com o exemplo que é trazido. Questão 1. Diferente da imagem popular, moinhos não são aquelas torres com pás grandes, girantes. Elas são cataventos, que aliás serviam para diferentes funções, tais como serrar e drenar, além de moer. Dentre moinhos, há também os movidos a tração animal, bovinos ou equinos, a gente viu isso no ano passado, e hídricos. Identifica os tipos de energia em cada uma das funções para o caso do catavento, salientando como ocorrem transformações entre os diferentes tipos o mais detalhadamente possível. Gente, ninguém está falando aqui de usina eólica elétrica. Está se falando aqui em roda d'água, está se falando em tração animal. Não tem nenhum lugar aqui para compreender que seja assim, agente de energia elétrica. Então, aqui só está discutindo inicialmente de que moinho, apesar da imagem popular, não são aqueles cataventos, tá? Porque aqueles cataventos podiam fazer, além de serem moinhos, ou seja, além de poderem moer, eles podiam também serrar e drenar. São essas as diferentes funções que os cataventos poderiam executar. Serrar, drenar e moer, pelo menos, são as citadas. A tarefa é identificar os tipos de energia, trabalho, cinética, potencial, blá, 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 em cada uma das funções para o caso do catavento. Então, sempre vai acabar iniciando com a cinética do vento, que é isso que o catavento faz. Então, ele acaba transformando a cinética do vento em trabalho, seja no serrar, seja no moer, em que tu tem duas pedras deslizando uma sobre a outra. No serrar, enfim, acho que é óbvia a tarefa que está sendo feita. E tu pode salientar que no drenar está sendo transformada a energia cinética do vento em potencial da água subindo para um lugar diferente, já que drenagem é remoção de água de um lugar mais baixo para um mais alto, para um reservatório, para algum outro lugar qualquer. Era essa atividade, identificar os tipos de energia em cada uma das funções. A questão 2 são famosos vídeos na internet sobre motoperpétuos, isto é, máquinas que prometem, aparentemente, produzem energia infinita. Como, por exemplo, o frasco com alto fluxo de Boyle, ou ainda o moinho de ciclo fechado de Flood. Tá? As questões são muito parecidas. Com base no princípio de conservação da energia, explica por que esta e outras máquinas são impossíveis. A resposta é muito simples. Porque se a energia se conserva e sempre eu vou acabar tendo energias indesejadas sendo criadas, como por exemplo atrito, ruído, etc., calor numa máquina como essa, essas energias têm de vir de algum lugar e esse lugar é a fonte. Se aqui, por exemplo, eu inicio com água de um reservatório, a energia potencial que tem com relação daqui até aqui vai ser gasta não só para girar a roda, mas também para provocar o calor e o barulho que ela provoca. Então, não tem como passar energia potencial daqui para cá na mesma quantidade suficiente para girar a roda. Se para girar a roda precisa de 100 pontos e aqui tinha 110, e 10 pontos foram perdidos no atrito, acabou a energia que tinha. Não tem como tu ao mesmo tempo conseguir fazer essa máquina aqui transferir energia aqui para cima, se toda a energia daqui de cima já foi gasta no próprio processo. Ok? Bueno. A questão 3. Ao longo da história, percebe-se várias modificações tecnológicas acontecendo nas mais diversas áreas. Às vezes sutis, como algumas na Idade Média, como vocês viram com o professor Jaime, a alteração dos arados para cavalo, e às vezes drásticas, como na primeira Revolução Industrial, em que tu tem máquinas a vapor substituindo o trabalho do homem ou do animal. Estas modificações mais drásticas ocorrem geralmente quando compreende-se como se utilizar de um fenômeno natural, antes mal compreendido. Geralmente, isso não é sempre que acontece, mas enfim.
Na primeira revolução industrial foi a vez da combustão, na segunda do eletromagnetismo, na terceira a da eletrônica. Sobretudo, supõe que em certa revolução, máquinas mais rentáveis se tornem possíveis. Isso necessariamente, pergunto, significa que elas se tornem mais potentes? Justifica a tua resposta. Não significa. Tá? É possível que eu descubra um fenômeno que me é mais rentável, ou seja, que tem um rendimento maior, ele tem menos perda de energia, mas ele não necessariamente vai ser mais potente. Eu posso dar o exemplo desconhecido de que isso é real, mas isso seria completamente irrelevante para a pergunta, porque aqui é a justa distinção de rendimento e potência. Tá? Não importa se é conhecido algum exemplo disso, se tu conhece algum exemplo disso, é diferenciar rendimento de potência. Como são coisas diferentes, não posso dizer necessariamente significa. Se um fosse igual ao outro, poderia. Como não são a mesma coisa, eu não posso dizer necessariamente. Tá? E só para dar um exemplo de que isso de fato é real, a primeira revolução industrial da combustão nos deu, enfim, máquinas muito potentes, e na segunda do eletromagnetismo a gente obteve máquinas mais rentáveis, mas não necessariamente mais potentes, pelo menos não logo de início. Ok?